Tal como muitos navegadores portugueses partiam da zona de Belém à descoberta de algo novo e desconhecido, assim o Nós por aí parte daqui à descoberta de todas as maravilhas de Portugal. Continuamos a navegar na história e na cultura portuguesas e temos muitas curiosidades para lhe contar. Preparado? A primeira paragem, Torre de Belém. A torre foi iniciada em 1514, no reinado do rei Dom Manuel, mas antes da existência da torre, nós já tínhamos um plano de defesa desta barra do Tejo. Já havia aqui a Grande Nau, que fazia parte de um sistema de defesa tripartida, e a Grande Nau, que aqui estava em vez da Torre de Belém nessa altura, cruzava fogo com o Forte Velho do outro lado do rio e com a Fortaleza de Cascais. Ao longo de muitos anos, a Torre de Belém teve uma grande importância e é a função. Continua a ter a mesma? Continua a ter essa importância, ou talvez maior hoje em dia. A função é que naturalmente se alterou. A função primeira da torre era uma função defensiva, depois essas funções foram-se perdendo. A torre foi durante uns tempos uma prisão política na altura da dominação filipina, foi também um posto de telégrafo e mais tarde perdeu de facto todas essas funções. A torre passou a ser exclusivamente um monumento nacional. Então aqui estamos dentro da torre, mais propriamente na zona do baluarte, e esta primeira sala que vos apresento é a Casa Mata, o espaço onde se encontra a artilharia pesada. Podemos também referir a existência dos paióis, ou seja, dos armazéns onde se guardava a pólvora, que era aqui por baixo do sítio onde nós estamos. Mais tarde foram transformados em masmorras durante a dominação filipina, daí a existência destas grades aqui no chão. Subimos um piso relativamente à Casa Mata e encontramos-nos no terraço do baluarte e temos uma vista magnífica da fachada sul da torre. Vitória, como falou em curiosidades, vou-lhe fazer à vontade. O rei de Cambaia oferece ao rei Dom Manuel uma série de presentes que são trazidos para Portugal. Entre eles aparece-nos um rinoceronte e um elefante. Então Dom Manuel dá ordens para que esse rinoceronte, que ainda hoje é um animal tão estranho, com aquelas coraças, não é? Quanto mais imagino o que era no século XVI, não é? E então Dom Manuel decide mandar fazer uma primeira representação em pedra desse rinoceronte, que aqui se mantém connosco na torre, e é de facto a primeira representação em toda a Europa que nós temos. Já é agora, em que altura é que nós estamos? Nós estamos numa altura correspondente aí a um 8º andar, sem dúvida nenhuma. Aqui no terraço da torre, depois de termos subido estes 100 e tantos degraus, que nos custaram um bocadinho, mas enfim, estamos aqui sãs e salvas. Mas é ótimo para podermos ter esta vista magnífica sobre o rio Tejo. Este rio que banha a minha aldeia, como dizia o poeta Fernando Pessoa. Vale a pena vir até cá, vir descobrir esta joia magnífica que é a Torre de Belém. E a nossa segunda paragem é o monumento que foi erguido para imortalizar a memória de muitos navegadores portugueses, padrão dos descobrimentos. Localizado na margem direita do rio Tejo, com 50 metros de altura e em forma de caravela, é este o monumento aos navegantes, ou padrão dos descobrimentos, que é o símbolo que homenageia os elementos envolvidos no processo dos descobrimentos portugueses. Erguido em 1940 por ocasião da Exposição do Mundo, originalmente era constituído na sua parte arquitetónica por uma leve estrutura de ferro e cimento, sendo em estafa a composição escultórica formada por 33 figuras, 16 ao longo das rampas de cada lado e com 9 metros de altura a figura do infante Dom Henrique. No ano de 1960, que representou um marco nas comemorações henriquinas, em Belém reergueu-se o padrão dos descobrimentos em botão revestido de pedra rosal de Leiria, com o objetivo de ser o rosto visível nas comemorações do 5º centenário da morte do infante. A Rosa dos Ventos foi um presente da República de África do Sul, decorada com naus e caravelas que marcaram as principais rotas e datas dos descobrimentos portugueses. Viajar, navegar, mergulhar, conhecer e enriquecer culturalmente. Faça como nós, descubra e apaixone-se por este país que é Portugal, mas que representa todo o mundo.